Bom, é uma pergunta e tanto, né? Eu tenho uma certa reticência, né, em aceitar integralmente esse diagnóstico, né, essa avaliação de que nós estamos vivendo uma era radicalmente nova ou que há uma evolução inédita e sempre na mesma direção, né, dessa experiência de si, a gente poderia chamar, que a torna radicalmente diferente do que foi a época anterior, né, do que foi na época anterior, sem que essa época anterior, entre aspas, seja jamais precisada quando termina. Então, a primeira pergunta que eu me faço é assim, muito bem, então há uma subjetividade contemporânea, ou haveria uma subjetividade desde quando? Quando começa o contemporâneo? Dependendo do parâmetro que você usa, o contemporâneo pode ser a semana passada, né, o ano passado, moda, por exemplo, né, não é, moda desse ano não é mais a do ano passado, pode ser a década passada, pode ser até em algum momento que certamente não é a Revolução Francesa. Né? Então, que eu tendo a situar depois da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, exatamente. Né? Para mim, o mundo contemporâneo, esse que nós ainda estamos vivendo e que eu acho que é ainda o mesmo grande ciclo histórico, começa depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a Segunda Guerra Mundial representou, entre outras coisas, né, com a derrota dos fascismos, o primeiro passo na direção de um fenômeno que me parece fundamental na cultura contemporânea e que é a aceitação como algo natural e desejável da diversidade no lugar da hierarquia. Um certo momento eu escrevi que era o início do questionamento do princípio de autoridade, da ideia da legitimidade da autoridade. Eu acho que talvez essa formulação inicial seja um pouco ampla demais. Né? Qual era o discurso das potências derrotadas, né, do nazismo, do fascismo, existem os melhores e os piores, e os melhores têm direito de mandar, dominar, escravizar, torturar, assassinar os piores. Pois bem, essa ideia, né, a de que tem os melhores, e os melhores, seja por que motivo for, têm direito de mandar porque são melhores, né, sob qualquer ponto de vista, esse princípio é questionado, né, com a derrota das potências do eixo, né, e com a democratização, Convenção dos Direitos Humanos e a fundação da ONU, etc, etc, etc. Pois bem, isso que num primeiro momento se dá só no plano político, aos poucos, com o advento da sociedade de consumo, que é posterior à Segunda Guerra Mundial, da maneira como nós a conhecemos, né, vai se disseminando, primeiro nos Estados Unidos e depois com a americanização do mundo pelo resto do planeta, inclusive chegando no Brasil, na Argentina, etc., né, e em outros lugares. Então, qual é o princípio aqui? A autoridade como tal, ela não é legítima por si mesma. Seja a autoridade política, seja a autoridade familiar, seja a autoridade no interior do casamento, seja a autoridade no interior da empresa, da profissão, etc. Bom, eu tenho a impressão de que essa é uma revolução que começa, né, uma evolução talvez. A primeira grande explosão disso é maio de 68. Na França, né? E os ecos de maio de 68 continuam vigorando 50 anos depois, ou perto disso, ainda hoje. Né? Pois bem, nesse contexto é que eu acho que é preciso situar essa questão da subjetividade contemporânea. E é claro que nós não vivemos mais exatamente nas mesmas condições dos anos 60, dos anos 80, ou talvez nem mesmo dos anos 90, início do século XXI, né? Mas não é certamente contemporâneo da internet, do celular, ou sei lá, né, que surgiu uma nova espécie humana, uma nova forma de neurose, que é a adicção ao celular. A adicção ao celular é exatamente igual à adicção a qualquer outra coisa, né? O fenômeno aditivo é o mesmo, né? Nas suas consequências e acho eu nas suas causas também, quer seja adicção a isso, àquilo ou àquilo outro.
claro, né, o esporte, seja lá o que for, né? Então, essa visão de que existe uma nova identidade que já está constituída e que já está produzindo consequências, inclusive observáveis na clínica, me parece largamente exagerada, né? Por outro lado, né, é verdade que há fenômenos e processos que contribuem para uma experiência de si em determinadas camadas, em determinados grupos sociais, sob determinadas condições, né, que contém elementos de novidade, o que é específico de cada época. Essa variedade, né, de formas de padecer, como chama o Joel Birman, né, diferentes formas de padecer, de sofrer, né, psiquicamente, não são, a existência dessas variedades não são absolutamente algo recente. Não é absolutamente algo recente. Para vocês terem uma ideia, a personalidade borderline, que seria hoje assim a grande estrela, né, a grande vedete da nova identidade, foi descrita pela primeira vez pela Helene Deutsch nos anos 40. Né, chamava-se personalidade als ob, a personalidade como se, né, um pouco postiça, por assim dizer, né, e boa parte das problemáticas, falando do ponto de vista psicanalítico, não neuróticas, isso, eu vou falar um pouquinho para explicar do que se trata isso já, foram descritas nos anos 30 e estudadas pelo Ferenczi, que é um discípulo do Freud que morreu em 1933. Né? Então, isso é um exemplo bem claro, né, da situação paradoxal e sem saída, a qual nos conduz à ideia de que a psicanálise digamos, clássica, né, freudiana e os seus derivados, por ter sido baseada, construída a partir da experiência social e clínica, com um certo tipo de personalidade que é visto a volo do azoas, né, assim, superficialmente como sendo sempre o mesmo, né? Então, Freud teria visto basicamente pessoas organizadas dessa maneira, vamos dizer, neurótica. Consequentemente, ele teria formulado teorias a partir dessas observações que valem para essas pessoas. Como esse tipo de personalidade seria cada vez menos frequente nos dias de hoje, a psicanálise estaria cada vez mais condenada a se tornar uma velharia, como as anquinhas, os espartilhos, as polainas e outras coisas da Belle Époque, né? Bom, cada uma das sentenças que eu acabo de dizer é uma asneira completa. Uma asneira completa repousa sobre a total ignorância da história da psicanálise, da história da cultura e da história geral. Né? E eu sou muito enfático nisso, porque nós, psicanalistas, como tantos outros, tendemos a aceitar mantras, né, com uma facilidade absolutamente impressionante, né, porque nós precisamos de certezas. A psicanálise ajuda a entender isso, né? Precisamos de certezas. Então, a ideia de que nós vivemos numa época completamente nova, primeiro satisfaz nosso narcisismo, nós, os novos, nós, os recentes, nós, né, os inéditos, né, como se isso fosse verdade, como se houvesse alguma coisa neste nível inédita desde Adão e Eva. Não há, né? O ser humano continua constituído por pulsões, defesas, impulsos, ego, id, superego, tem que atravessar a crise edipiana, assim como aprender a falar, sair do peito da mãe e da autoridade do pai, igualzinho como Caim e Abel nos tempos bíblicos, e não vai mudar nessa encadernação, como dizia uma paciente minha, né? Se quiser mudar, tem que criar outra raça de seres humanos. Esta vai continuar sendo assim. Ou seja, existem certas constantes no funcionamento psíquico que definem o ser humano. Alguns aspectos que são, eu digo, constantes e universais. E eles dizem respeito às estruturas fundamentais do psiquismo. Pulsões, sexualidade e agressividade, né? Defesas contra essas
contra os atos a que essas pulsões nos impelem, ou seja, uma instância interna de censura, que quer se chame superego, consciência moral, ou seja, que for, alguma coisa que te impede de fazer o que você quer a hora que você quer o tempo todo, e a necessidade de socialização de cada novo bebê que nasce na espécie humana, seja em que cultura for. Ele precisa virar um membro daquela sociedade. Portanto, ele precisa de mecanismos de identificação e modelos com os quais se identificar. Variedade das organizações psíquicas foi percebida e teorizada pela psicanálise durante os anos 20 e 30 e 40 do século passado. Então, só esse fato, né, a descrição da personalidade borderline, a descrição dos fenômenos psicóticos mais graves, né, a compreensão de que esses fenômenos atingem processos mais abaixo, digamos assim, na organização psíquica, né, mais fundamentais, mais precoces, inclusive, do ponto de vista de desenvolvimento, do que aqueles que resultam numa organização neurótica, onde tem um ego relativamente estruturado, onde o essencial da conflitiva psíquica é determinado pelo complexo de Édipo, onde existem objetos relativamente claros, papai e mamãe e os seus substitutos, e eu não me confundo com eles, né? Onde há desejo, onde há um superego mais ou menos funcional, mais severo ou menos, né? Ou seja, onde, no plano do que nós poderíamos chamar, talvez, aspas, 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 a normalidade cotidiana, né? Com as suas excentricidades e neuroses. Além disso, o próprio Freud, Melanie Klein, Ferenczi, Abraham, Rank e outros descreveram organizações psíquicas mais precoces, mais gravemente afetadas no seu funcionamento nos anos 30 e 40. Portanto, a afirmação de que a psicanálise clássica, que inclui essas descrições, não serve para pensar o mundo contemporâneo, é uma idiotice, ponto. Né? Baseada na ignorância da psicanálise clássica e do mundo contemporâneo, as duas coisas. Agora, isso dito, né, o que aparece na clínica? Aparece todo tipo de pessoa. Né? Se você tem suficiente tempo, digamos assim, quilometragem de poltrona, né, depois dos primeiros 30 anos de prática, por exemplo, então você vai ter visto, né, dezenas de pessoas, centenas de pessoas, talvez, desde ao longo de todo o espectro, por assim dizer, né, psicopatológico, né, perversões, né, mais ou menos escabrosas, pessoas que têm dificuldades que mal conseguem descrever, né, no sentido de eu não sou feliz, eu não vivo bem, tem alguma coisa errada com a minha vida, mas eu não sei o que é. Né? Até pessoas que chegam já tendo feito uma espécie de pequeno caminho analítico por si mesmas, né? E que têm uma ideia razoavelmente clara de onde estão as suas dificuldades e não acusam os outros de serem a causa dessas dificuldades o tempo todo, percebem que tem uma parte nisso. Né? Eu não trabalho com crianças, mas quem trabalha com crianças vê também crianças de todo tipo, de psicose infantil a autismo, a problemas chamados hoje de hiperatividade, TDAH, etc. Né? Há crianças que foram maltratadas, ou cujo problema reside em, sei lá, em terem sido abandonadas, ou negligenciadas, ou espancadas. Como você pode pretender dizer que tudo isso é a mesma coisa? Não é. Não é a mesma coisa. Então, você tem um espectro, né, que se poderia dizer, talvez, do mais grave, do mais precoce, até o menos grave, não sei se é possível dizer assim, mas pelo menos que incapacita menos para a vida, né, que começa basicamente no autismo, né, com suas várias formas, e vai indo através dos vários tipos de psicose, passando mais ou menos por uma bifurcação, neurose de um lado, perversão do outro lado, com as suas diversas variedades. Né? Então, o conjunto da psicopatologia continua hoje a ser mais ou menos esse, com as suas subvariedades mais bem descritas por esse autor, por aquele autor, mas isso não vem agora ao caso. Né? Isso para dizer que a psicanálise, né, nesse momento, 2016, está perfeitamente armada, na minha opinião,
para lidar com essas diferentes formas do funcionamento psíquico, tal como elas aparecem na clínica e fora da clínica, porque os analistas querem falar do mundo contemporâneo. Escrevem, participam de programas, fazem colóquios, publicam livros, isso é, procuram ter uma intervenção na sociedade e no mundo em que lhes toca viver. Isso não é nada desprezível. Nesse sentido, é necessário que a sociedade de consumo produza consumidores, ou ela acaba. E o que significa produzir consumidores? Significa produzir pessoas que desejem o tempo todo obter aquilo que a sociedade, que a economia lhes oferece, a produção em massa, inúmeros objetos, e considerem isso valioso e desejável. Né? Você pode ter, né, pode keep up with the Joneses, né, pode ser igual ao seu vizinho, você tem todo o direito, e se você não faz isso, a culpa é sua. Esse é o recado. Então, essa sociedade, não é o caso de entrarmos agora na análise disso, mas enfim, essa variante contemporânea do capitalismo, que é disso que se trata, né? Não é outro sistema econômico, é o capitalismo com a mais-valia, né? Adaptado à situação de produção de abundância de mercadorias e à universalização do consumo das mercadorias. Coisa que, dentro de certos limites, claro, né? Porque os moradores de rua de São Paulo não têm acesso nenhum à sociedade de consumo e, do ponto de vista do Hegel, não vivem na sociedade de consumo, estão em outra sociedade, né? Portanto, não se pode esperar o mesmo tipo de atitude em relação a uma série de coisas que se espera das pessoas que vivem nesta sociedade, embora convivam no mesmo espaço urbano, né? Então, nesse ponto, né, o que é importante lembrar? É que a sociedade de consumo precisa produzir consumidores e que, ao mesmo tempo, se interessem pela aquisição dos objetos cuja circulação é necessária para a reposição do ciclo do capital nesta sociedade e, do ponto de vista subjetivo, se identifiquem com isso, achem isso o máximo, desejem, queiram e invistam consciente e inconscientemente libido, autoimagem, prestígio, efeito demonstração na posse e na exibição desses objetos. Sociedade do espetáculo. Quem talvez tenha estudado isso primeiro com mais argúcia foi o Lacan, né, quando escreveu nos anos 60, num artigo chamado Kant com Sade, né, a respeito do imperativo categórico de gozar. Né, e dizendo resumidamente o seguinte, né, o prazer, o gozo, enfim, a jouissance, como ele dizia, né, independentemente do sentido preciso do conceito, não vem agora ao caso, mas enfim, esse tipo de vivência sempre foi percebido como alguma coisa que é desejável. Eu quero ter muito prazer, então me esforçarei por ter muito prazer, etc. Na hora em que isso vira um imperativo, tem que ter prazer. Se você não tiver prazer, então você é um sujeito anormal, né? Então, a sociedade de consumo tem que produzir, né, modernamente, esse tipo de organização psíquica ou de experiência de si mesmo, e ela o faz basicamente, aí do ponto de vista clínico, gerando duas variedades, né? Ambas ligadas a problemas, ou como se diz hoje, a transtornos narcísicos. No primeiro caso, né, o indivíduo tem, por assim dizer, vive dentro de uma carapaça narcísica. Isso foi descrito nos anos 40 por Fairbairn com o nome de esquizoidia, né? E que significa basicamente o seguinte: a angústia de contato, de ser invadido, de ser dominado, né, pelo outro, é tamanha que leva à formação de uma camada defensiva, uma couraça caracterial, talvez, como dizia Reich, né? Que é literalmente um protetor, né, de um núcleo narcísico extremamente frágil. O paradoxo da sociedade de consumo é que ela exige a formação de egos fortes e sólidos, e no movimento mesmo de exigir a produção disso e contribuir para essa produção, produz muitas vezes egos frágeis e narcisismos extremamente débeis,
que podem se apresentar de duas formas. Num primeiro caso, um núcleo muito molinho, né, protegido por uma casca de abacaxi, se a gente pode dizer assim, né? Uma coisa que faz com que essa pessoa tenha com os outros, no trato com os outros, uma grande frieza. É o sujeito que não se interessa por ninguém, ou que é incapaz de ter empatia com o outro, né? Não chega a ser síndrome de Asperger, né, que é o caso extremo, em que você simplesmente não tem ideia do que é a sensibilidade do outro. Não tem noção de que o outro tem emoções e que o seu comportamento pode afetar essas emoções negativamente, por exemplo, né? Mas é a pessoa que está o tempo todo pensando em si, nas suas coisas, eu também, né? Comigo aconteceu, etc. Então, é um tipo de pessoa que tem, no caso da análise, frequentemente, né, quando aparece um personagem assim, é muito difícil que se organize uma transferência aproveitável, porque essa pessoa tem medo do contato, está lá, né? Supostamente querendo resolver seus problemas por meio da ajuda e do contato e da conversa, enfim, com outra pessoa, mas há uma posição defensiva. O que esse cara quer comigo? Né? Então, essa é um polo extremo, o polo esquizoide. O outro polo é o polo borderline. Né? Isso foi bem estudado pelo meu colega Luiz Cláudio Figueiredo, num livro que eu recomendo aos que assistem esse programa, que se chama Elementos para uma Clínica Contemporânea. Né? Bom, e foi um resumo, digamos assim, dessa questão muito, muito bom e do qual estou me servindo nesse momento. Pois bem, no polo borderline você tem o contrário. Você tem um narcisismo também muito frágil, né, mas que precisa, para poder funcionar, de um constante aporte, por assim dizer, do outro. Então, em vez do cara estar fechado numa bolha, numa redoma, né, leibniziana, monádica, né, ao contrário, a superfície psíquica é, por assim dizer, totalmente porosa e o camarada escorre. É a geleia geral do Caetano. Né? Como ela escorre, ele precisa de um suporte ou de um recipiente para dentro do qual escorrer. E esse recipiente é o outro. Então, o outro, nesse caso, né, o parceiro amoroso, o animal de estimação, o ideal político, seja lá o que for, né, o outro, de maneira geral, aquilo que não sou eu, né, pode ser uma pessoa, uma coisa, um objeto físico, uma mercadoria, uma ideia, pouco importa, né, então, o suporte dessa identidade. E o resultado é uma espécie de uma necessidade constante de que essa prótese esteja presente. Né? Então, são situações de relações adesivas. Né? No caso da análise, isso aparece, por exemplo, quando aparece um paciente assim, é o sujeito que não para de te telefonar. Se você dá o WhatsApp, então ele passa o tempo te mandando o WhatsApp. O tempo todo precisa, de alguma forma, né, de que você esteja presente, mesmo e principalmente quando não é a sessão dele, né, para garantir que você não morreu, não desapareceu, e ele não morreu nem desapareceu. Então, é uma coisa que exige do analista, muitas vezes, uma disponibilidade quase beneditina, se a gente pudesse dizer assim, e que tem que ser colocada, na qual tem que ser colocados os limites, em função dos movimentos de liberdade, etc. Eu penso que as duas coisas são verdadeiras. Né? Por um lado, né, o movimento social, desde a libertação, desde a invenção da pílula, aí talvez seja o ponto de inflexão decisivo, né? A diminuição do peso da influência da Igreja Católica, no Brasil pelo menos, né? Não sempre substituído pela variante evangélica, né? Enfim, o avanço da moda, momentos como a Leila Diniz aparecendo com a barriga grávida na Praia de Ipanema, isso nos anos 70 ou fim dos anos 60, não lembro mais. Uma valorização do corpo, né? A questão dos esportes, tá certo? No tempo eu dou sempre esse exemplo, há um livro do Stefan Zweig que se chama O Mundo que Eu Vi, que é a autobiografia dele, e um dos capítulos desse livro chama-se Eros Matutinus, e descreve a vida sexual dos adolescentes em Viena no tempo de 1900,
quando Freud estava inventando a psicanálise, né? O Stefan Zweig tinha 15 anos, 18 anos nessa época, então é um testemunho literalmente contemporâneo, né? Coetâneo das descobertas iniciais do Freud. E ele conta, então, como você fazia para ver mulher pelada. Né? Você tinha duas possibilidades, basicamente. A primeira era, não tinha cabarés, essas coisas, né, que eles não podiam entrar. Essencialmente eram cartões postais que representavam ou nus artísticos, primeiras possibilidades, você ia lá ver as pinturas barrocas, as deusas, as ninfas, né, nos museus, ou então fotografias de selvagens, especialmente africanas, né, em cartões postais, supostamente etnológicos, mas que também serviam para se masturbar no banheiro, as mulheres nuas. Que diziam, né, dizia o Stefan Zweig, circulavam sous le manteau, que é uma expressão ótima, né, embaixo do casaco. Né? Então ele conta como se ia nos cafés, os garçons chegavam assim, nós temos aqui hoje um novo, não sei o que. Então você pegava 10 coroas, dava, o camarada te botava, você botava lá. Ou seja, né, para ver que cara tinha uma vagina, né, ou como era a bunda de uma mulher. Hoje em dia você quer fazer isso no Rio de Janeiro, você vai à praia. Não precisa de cartão postal nenhum. E você já vai à praia ver fio dental desde os anos 80, pelo menos. Tá claro? Então a prática do esporte permitiu o banho de mar, uma novidade inacreditável, né? Pessoas moraram no Rio de Janeiro séculos, nunca foram à praia. Machado de Assis nunca foi à praia e viveu no Rio de Janeiro a vida toda. Né? Então, essa experiência, a possibilidade de você ter acesso à nudez, né? De forma alguma, embora multiplicada pelos outdoors, enfim, todo tipo de, nas revistas, e não estou falando de revista pornográfica, estou falando de revistas, né, anúncio de calcinha, em outdoors em São Paulo, marca Hope, por exemplo, tinha uma mulher com uma calcinha, praticamente o peito de fora, anúncio de sutiã, né, cueca, certo? Quer dizer, coisas que seriam impensáveis, né, 80 anos atrás, e que tornam perfeitamente comum a possibilidade de satisfazer o desejo de ver como é o outro sexo, ou como é o corpo praticamente nu. Né? Isso fez com que diminuísse o grau de insatisfação sexual. Então, aparentemente, o grau de repressão social da sexualidade diminuiu muito, pelo menos nesse plano. Né? Isso significará que o grau de infelicidade sexual das pessoas na cama tenha diminuído na mesma proporção? A resposta é um sonoro não. Não. Né? Maria Rita Kell, por exemplo, estudou esse assunto num artigo notável que se chama Corpos Estreitamente Vigiados. Lembrando os trens estreitamente vigiados, um filme tcheco. Né? E aí, num certo momento, ela se pergunta, mais ou menos, cito de memória, assim, será o sexo entre os bombados e as siliconadas mais sacana, mais prazeroso, mais inventivo do que com quem não tem essas características? Interrogação. Provavelmente não. E muito pelo contrário, né, voltando ao que eu mencionei do Lacan a respeito do imperativo do gozo, que ele chama de obsceno, né, não porque é moralista, né, mas porque por assim dizer, pornográfico ao contrário, né, em vez de incitar a exibição, né, da sexualidade desenfreada, ele impõe essa exibição e impõe uma performance que está acima das possibilidades de todo mundo. Então, na verdade, a experiência sexual acaba se tornando, isso é corriqueiro, não estou enunciando nenhuma novidade, não são só os psicanalistas que percebem isso, a experiência sexual, especialmente na juventude, é um caos de ansiedade. Né? Será que eu vou broxar? Será que vai doer? Como que é a primeira vez? E por que ele quer isso? E depois, né, que terminou, o camarada vai embora, ou vira para o outro lado, dorme, ronca ou peida, né? E a menina fica lá olhando, e agora? Né, que eu faço? Né? E depois, como é o sexo oral? Pode, não pode? Como é que pega a AIDS, não pega? Ou seja, basicamente, né, apesar de toda a informação disponível, dá um Google e você vai saber o que você quiser sobre todas as técnicas sexuais do Kama Sutra, as perversões mais refinadas que você possa imaginar do Marquês de Sade, né? E nada disso diminui a ansiedade, né? E desse ponto de vista, né, assim como tem esse slogan, na cidade somos todos pedestres, na vida sexual somos todos adolescentes boa parte do tempo.
né? Continuamos, né, a ter essa mesma preocupação. Por quê? Não porque nós sejamos maus desempenhantes das funções de prazer sexual, mas porque o grau de exigência é imenso. Né? A ilusão, por exemplo, né, que você vê na clínica, tão comum entre os rapazes, de que eles são responsáveis pelo gozo da mulher. Nada demove, né, a garotada da ideia de que o prazer da menina depende dele. Consequentemente, se ele não fizer tudo direitinho, ela não vai ter prazer e não vai dar de novo para ele. Né? Então, ele é responsável pelo seu prazer e pelo... Eu não quero dizer que o sujeito não tenha que ter nenhuma preocupação com o que está acontecendo com a mulher, é óbvio. Né? Mas daí a imaginar que a mulher é um ser passivo, que abre as pernas para que ele tenha, né, então, a função magnânima de lhe dispensar prazer e gozo, há uma grande distância, né? Então, o grau de informação, apesar da virtualidade dessa informação ser imensa, né? O Google e, enfim, os mecanismos de busca todos que existem, que estão sendo todos eles comprados pelo Google cada vez mais, né? Dá um Google, né? Virou a enciclopédia, o que a gente diria, né, no tempo que eu estava na escola. Essa disponibilidade da informação sobre o que você quiser da marca de parafusos mais vendida na Tailândia, a última indicação do preço da batatinha na África do Sul, ou o que você quiser, você encontra nos bilhões de páginas do Google. Isto não faz com que os indivíduos, primeiro, acessem essa informação ou saibam como fazê-lo. Né? Segundo, os que sabem não necessariamente o fazem. E terceiro, quando fazem não entendem nada, muitas vezes, do que está escrito. Né? Então você tem a coexistência. Isso é um erro de lógica que eu insisto não pode ser feito nem por psicanalistas, nem por ninguém que investigue essa questão. Do fato de que existem certas condições de informação possível, por exemplo, não se segue que todos tenham acesso, usem, entendam e aproveitam essa informação. Então é importante saber através de quais canais isso funciona. Né? Num pessoal que tem, por exemplo, uma visão ainda religiosa, né, da sexualidade, e são muitos que ainda têm essa visão, não necessariamente em camadas sociais igualmente distribuídas. A gente sabe que há uma grande prevalência de movimentos evangélicos radicais, testemunho de Jeová, etc., entre pessoas mais pobres, né? Por razões óbvias que não vem agora ao caso discutir. Essas pessoas têm, com a sua sexualidade, a mesma relação que as histéricas do Charcot tinham no século XIX. Né? E no Hospital das Clínicas de hoje, a 5 quarteirões daqui, né, você ainda tem os mesmos ataques histéricos, né, que havia na Salpêtrière, iguaizinhos, com as mesmas manifestações. Né? Isso como prova de que a velha histeria desapareceu, porque a sociedade agora é livre sexualmente, uma ova. Né? Uma orientanda minha que se chama Berta Azevedo escreveu um trabalho notável sobre isso, mostrando como crises de histeria são ignoradas, né, sob o nome de pseudoepilepsia. Então, por que pseudoepilepsia? Porque as convulsões, etc., né, enfim, o ataque histérico, lembra um ataque epiléptico, com a única diferença de que você coloca os eletrodos na cabeça da pessoa, numa máquina hiperfeiçoadíssima, e o eletroencefalograma é exatamente igual ao meu ou ao seu. Ou seja, não tem nenhuma alteração epiléptica. Mas os sintomas são os mesmos. Por quê? Ela vai se perguntar, foi entrevistar, conversar com essas pessoas. Esse livro está publicado pela Casa do Psicólogo, chama-se Pseudoepilepsia, né, Berta Azevedo, e descobriu que eram situações de histeria. Em rapazes, numa garota evangélica, por isso estou lembrando disso, enfim, diferentes pessoas, né, da sociedade contemporânea. Então, não se pode concluir, né, da existência de movimentos sociais globalmente emancipatórios da sexualidade, nem a universalidade dessa emancipação, e muito menos de que isso produza personalidades sempre do mesmo tipo. Né? Então, estamos falando agora, né, de uma organização histérica,
né, que, em princípio, deveria ter sido substituída pelo narcisismo, pela depressão ou por alguma outra forma, aspas, contemporânea. E não é, está ali, é disponível para quem quiser ver. Né? No que consiste a diferença? A culpa é um sentimento que diz respeito a ter praticado algo que prejudica, machuca, agride outra pessoa. Então, a culpa nasce quando eu me dou conta de que eu fiz mal a outrem, digamos assim, e me arrependo disso. Me preocupo então com o outro, não só comigo. Né? O que eu fiz com você? Né? E se eu posso então reparar esse erro, seja de que maneira for, através de uma indenização judicial, através, seja lá, de qualquer gesto de amor, de um pedido de perdão, seja lá o que for. A culpa envolve o reconhecimento do outro, portanto ela diz respeito ao setor da personalidade, do funcionamento psíquico que leva em conta o objeto, como a gente diz em psicanálise, o outro. A vergonha não é nada disso. O melhor exemplo da vergonha é dado pelo Édipo, né, na peça Édipo Rei, quando no final, ao descobrir que ele praticou aqueles atos tenebrosos todos, né, que são descritos na peça, ele vai e a mãe dele se suicida, né, se enforcando, ele vai lá, pega o broche que atava a túnica da mãe. Com esse broche ele fura os olhos e aparece então com os olhos sangrando na frente do coro. E o coro pergunta a Édipo por que você fez isso. E a resposta do Édipo é porque depois dos atos que eu pratiquei eu não posso mais fitar, nem ser fitado, não quero que nenhum heleno me veja e nem quero né, ver, fitar nos olhos nenhum heleno, nenhum grego. Isso é vergonha. Ele se cega por vergonha, ele não pode mais encarar, fitar, né? Ninguém, literalmente, porque ele praticou atos gravíssimos e incestuosos, etc. Então ele se cega. Ele não está nem um pouco preocupado com o que ele fez com a mãe, né? Ou com o que ele fez com Tebas, né? Levando à ruína a cidade, etc., né? Depois de tê-la salvado da esfinge. Ele está preocupado com ele, com a imagem dele. O que vão pensar de mim? Isso é vergonha. Então a diferença a diferença da culpa, que é um sentimento que concerne a sua relação com o objeto, a culpa concerne a sua relação de você com você mesmo, mediada pelos outros. O centro é você. O que os outros vão pensar de mim, é isso que é a vergonha. E o Dodds, então, descreve no livro dele, né, falando das sociedades aristocráticas, né, basicamente, mostrando como a vergonha é um elemento, né, fundamental nessas sociedades, porque elas estão baseadas, entre outras coisas, no conceito de honra. E a vergonha é aquilo que traz porta-tant, né, que atinge a honra. Né? O resultado da sociedade de consumo é dizer, é você, o duque, né, o príncipe de Gales, é você, todos nós somos. Qualquer um de nós pode ser. Né? Não tem mais essa hierarquia da qual eu falava no início da entrevista. Né? Ou pelo menos ela é muito mais sutil do que já foi antes. Então, nesse ponto, né, a vergonha diz respeito à maneira como os outros vão me ver e é algo que diz respeito ao setor narcísico do funcionamento psíquico. E por essa razão, me parece, a pergunta então está formulada dessa forma e vem depois a questão do narcisismo na ordem das perguntas que vocês estão fazendo. Né? Se a sociedade contemporânea estimula a produção de narcisismos transtornados, então a vergonha, que é algo que diz respeito ao narcisismo, deveria estar se alastrando ou alguma coisa deveria acontecer estatisticamente, né, em relação à vergonha. Acho que é isso que motiva a pergunta que vocês estão fazendo. Nesse sentido, a vergonha tem duas faces. Uma é o passar vergonha, né, expor aquilo que não deve ser exposto, seja o que for, incesto ou fracasso, por exemplo, incesto no caso do Édipo, fracasso, seja no que for. E nesse sentido, não me parece que haja nem um pouco de diminuição de vergonha, porque as pessoas estão expondo o que quer que seja na internet, né, do bife que estão comendo naquela hora, e julgando que isso tem alguma importância para alguém, quer dizer, o que se chama na França le comble du ridicule, né, o máximo do ridículo. Né. Estou aqui no restaurante tal, comendo uma costeleta com salada, como diria meu pai, e que se ne frega, né, e quem se importa com isso? Né? E todo mundo fazendo isso simultaneamente significa que ninguém vai prestar atenção, né?
Então você recebe uma chuva de informações no Facebook, né, cuja relevância é rigorosamente igual a zero. E por outro lado, né, a exibição da intimidade hoje se faz de uma maneira, graças às tecnologias e, enfim, a revista Caras, etc., né, de uma maneira que faz com que cada um possa se tomar por uma celebridade. Né? Que desde o Star System no cinema, né, o que interessava as fofocas era saber o que as estrelas, como vivem as estrelas. Havia um programa de televisão, Almoço com as Estrelas, muitos anos atrás aqui no Brasil, quando eu tinha 10 anos de idade, começou a televisão, na TV Tupi tinha um programa Almoço com as Estrelas. Com as estrelas do cinema, enfim, da televisão e tal. Né? Então, hoje em dia todo mundo pode ser uma estrela, né, graças a essa difusão das tecnologias de informação. Então eu não penso que esteja havendo uma diminuição da vergonha, ou melhor, um aumento da vergonha, no sentido de maior busca de proteção da intimidade. Meu ponto de vista está ocorrendo exatamente o contrário, né, até onde eu sei. Mas como eu não tenho Facebook, não pretendo ter, não tenho Instagram e não pretendo ter, eu sou uma pessoa pouco indicada para responder, digamos, cientificamente ou por experiência própria a essa pergunta. Mas eu vejo meus filhos. Né? Qual é o objetivo de uma psicanálise? Né? Dentro desse contexto mais amplo, curar uma doença, né? Ou aumentar as possibilidades ou potencialidades já presentes no indivíduo que por alguma razão se encontram inibidas, né? Ou somente em estado virtual, enfim. Né? Aqui sem remontar, né, ao casamento dos pais do Freud, né, onde começa essa história, e a noite de núpcias na qual ele foi gerado, é preciso lembrar o seguinte: a psicanálise começa como um ramo da medicina. Né? E ela ainda traz, eu tenho a impressão, até no vocabulário, né, muitos de nós nos recusamos a chamar quem vem nos ver de analisantes, e continuamos usando o termo pacientes, o termo médico, né? Erradamente, sei lá, por teimosia, mas enfim. Né? Você tem o surgimento, né, da psicanálise como um ramo da medicina. O Freud era Nervenarzt, né, médico dos nervos. Hoje em dia seria neurologista, mas neurologista hoje em dia é bem diferente do que era um médico dos nervos naquele tempo, que tratava, na verdade, doenças nervosas, de pessoas nervosas. Né? E nervoso é um termo que aparece num dos textos dele, de 1908, que se chama o nervosismo moderno, a repressão sexual e o nervosismo moderno. Né? Onde ele diz, né, que vivendo numa cidade, uma grande metrópole como Viena, com a vida trepidante, a quantidade de carruagens que passam pelas ruas, o estresse da vida contemporânea, o aumento do nervosismo moderno é alarmante. É muito engraçado a gente ler isso, né, no século XXI, mas enfim, porque para nós a Belle Époque é exatamente a época da tranquilidade, enfim. Essa origem médica da psicanálise, né, no primeiro momento fez com que as pessoas procurassem, o próprio Freud via, né, o que estava fazendo como uma investigação científica médica e desenvolvimento de um procedimento para tratar neuroses e, se possível, curá-las, o que significava remover não só os sintomas, né, mas ainda as causas desses sintomas, por meio de uma série de procedimentos cujo conjunto é o trabalho clínico da psicanálise, análise da transferência, interpretação, etc, etc. Pois bem, essa visão, nos textos do Freud, isso é claro, ele se refere muitas vezes à pessoa que está falando como der Kranke, né, o doente. Né? Se fala em Heilung, né, cura, né? Se fala em Behandlung, que quer dizer tratamento, né, etc. Ou seja, o vocabulário de Arzt, né, ou quando ele fala do médico, a transferência de protótipos infantis, etc., sobre o médico, enfim, o vocabulário é médico, mas esse peso, digamos assim, o peso dessa origem continua vigorando, né, sobre a psicanálise durante bastante tempo. Ocorre que com
ela se expandiu por razões históricas, entre as quais a constituição de um movimento psicanalítico organizado, forte e presente em vários países, instituições de formação, formação e criação de revistas, publicações, bibliotecas, livros, ou seja, a psicanálise deixou de ser um assunto privado de alguns médicos e alguns pacientes e se tornou um movimento cultural, né, talvez dos mais importantes do século XX. Então, isso mostra que a psicanálise ultrapassa largamente, né, a dimensão médica ou a dimensão terapêutica estrito sensu. Porém, do ponto de vista estritamente terapêutico, né, a psicanálise acaba sendo, às vezes, né, talvez a gente possa dizer isso assim, há um espectro, né, um gradiente. Numa ponta do espectro, as pessoas que vêm nos procurar estão realmente doentes. Eu dou o exemplo da droga. O sujeito que está adicto a uma droga, ou teve uma tentativa de suicídio, ou está nas últimas, né, ele está doente, tem uma doença. Né, e ele precisa ser aliviado, curado ou tratado desta doença. Agora, se um de nós que não está doente nesse sentido, né, tem alguns sintomas preocupantes, o sujeito que, por exemplo, tem uma neurose obsessiva cheia de sintomas, que é obrigado a fazer ou deixar de fazer isso ou aquilo, está mais próximo do sujeito que está sofrendo na drogadicção do que de uma pessoa que tem um problema na vida, como eu disse há pouco, né? Minha vida não dá certo. É outra coisa. Né? Ou seja, respeito pela variedade, pela diversidade é fundamental, ou nós falamos besteira atrás de besteira. Eu não me canso de repetir isso aqui para os meus alunos, pessoas com quem eu convivo, etc. Né? Então, nesse sentido, na outra ponta do espectro, existe também a análise de pessoas que não têm nenhum sintoma ou conjunto de sintomas particularmente saliente e que querem uma análise porque não estão bem na própria pele. E chegaram à conclusão de que isso está acontecendo, por exemplo, porque estão chegando perto da crise dos 50 anos. Os que chegam aos 50 anos dizem: o que eu estou fazendo na minha vida? Era a famosa vida começa aos 40, de uma geração atrás ou duas. Hoje em dia a crise dos 40 não tem crise nenhuma, como a mesma coisa que a balzaquiana, mulher de 30 anos, la femme aux 30 ans. Né? Quando o Balzac escreveu isso em 1840, a mulher de 30 anos tinha um pé na cova. Certo? Que a expectativa de vida era 40 e alguma coisa, já tinha dado à luz 5 filhos, 30 anos ela estava fora do mercado. Hoje em dia, nos 30 anos, a mulher está no esplendor da sua beleza, né, do seu vigor, da sua feminilidade, etc. Aos 40 também, mais ou menos, aos 50, né, começa a abaixar. Depois que você começa a usar óculos e precisar de um pouco de Viagra ou pintar o cabelo, a crise vem mais ou menos nessa época, né, segundo o gênero. Pois bem, então essa pessoa não tem sintomas, ela não tem uma neurose no sentido caracterizado, uma perversão, sei lá, né, psicose, não é autista, não tem transtornos narcísicos, né? Ela não está bem na própria pele e ela procura, então, alguém com quem conversar sobre isso, né, e que não seja normativo. Você deve fazer isso, deve fazer aquilo. Senão ele iria no padre, né, ou no rabino, ou sei lá, no pai de santo, seja lá o que for, mas não no psicanalista. Então, a psicanálise pode ser, de um lado, eu diria, paramédica, né? Assim, no sentido que eu estou definindo, no sentido de que reconhece a existência de doenças psíquicas cujo tratamento ela pode contribuir ou sozinha ou em consórcio com outras abordagens e técnicas. E no outro extremo, né, ela é uma experiência de si, uma viagem para dentro de si, que é feita em certas condições, né, e que tem as suas regras e é uma aventura cada vez singular. Né? Não dá para idealizar e dizer que a psicanálise é só isso e que qualquer intenção terapêutica, né, é antipsicanalítica, como certos analistas chegaram a dizer. E também não dá para dizer que a psicanálise é exclusivamente essa prática semimédica, digamos assim, ou inspirada na medicina ou na psicologia, enfim, na ideia de uma terapia, que quer dizer cuidado,
né? Terapia é uma palavra grega que significa cuidado, né? Portanto, de alguém que precisa de cuidados desempenhados por alguém que não precisa de cuidados, o analista, o médico, o enfermeiro, o psicólogo, etc., né? Temos então esse gradiente e todas as formas intermediárias que se possa imaginar entre um polo e outro. Isso significa, né, que no caso disso que eu estou considerando mais próximo do polo originário médico, a ideia de uma cura parcial ou total, ou seja, para falar em termos mais psicanalíticos, uma modificação na economia psíquica, né? Na proporção entre os vários elementos que compõem a psique, menos superego, mais permeabilidade da consciência do inconsciente, mais capacidade de, dizia o Freud, de amar e trabalhar, ou seja, de investir afetiva e sexualmente o outro e de ter um interesse próprio, não sublimado, digamos assim, né, por meio da ideia de trabalho, né? Ou seja, certas características que seriam desejáveis para uma vida menos infeliz, né? Como dizia o Freud, né, a psicanálise pode transformar a miséria neurótica em infelicidade comum. O resto é conversa para boi dormir, né? Isso em certos momentos de maior pessimismo dele. Em outros momentos ele diz, não, o objetivo da psicanálise é, na medida do possível, restaurar ou criar ou restaurar, né, no indivíduo a capacidade de amar e de trabalhar. O que significa amar? Significa ter investimento afetivo no outro, né? Não necessariamente amor romântico, né? Sexual, ternura, interesse, compaixão, solidariedade, etc. E, por outro lado, né, trabalhar no sentido de ser capaz de encontrar na sociedade atividades sublimadas que lhe permitam levar a sua existência, ter autonomia e interesses não necessariamente eróticos diretamente no que o rodeia, né? Ou seja, tem um funcionamento razoável, né, de adulto normal, entre aspas, na nossa sociedade. Então isso é possível. Agora, no outro polo, né, esse mal-estar na sua própria pele pode se dever a inúmeras causas, né? Pode ser devido, por exemplo, à percepção do indivíduo de que as soluções que ele ou ela inventou até aquele momento para negociar os seus conflitos internos, sejam quais forem, pararam de funcionar ou não estão dando certo, estão rateando, né? Então, soluções, sei lá, ignorar determinadas debilidades ou defeitos que eu tenho e que me permitem, essa ignorância funcionou muito bem até agora, mas agora não dá mais, porque alguma coisa aconteceu na minha vida, ou à minha volta, ou comigo, etc., que tornam evidente essa falha. E eu não sei como lidar com isso, né? Problemas ligados ao envelhecimento, uma questão narcísica, né? Pessoas, eu tenho visto envelhecendo muito mal. Toda essa tecnologia gera a ilusão de onipotência e perfeição que é inerente, eu repito, ao funcionamento do estágio atual do capitalismo. É um componente estrutural da nossa sociedade isso. No caso aplicado à medicina, mas também pode ser aplicado à propaganda, à venda de sabonete, né, e a toda a publicidade que no fundo vende ilusão de que tudo é possível se você usar ou consumir o produto X. Uma prevalência, a gente pode dizer, de vivências de fracasso, né, e de intolerância ao humano, ao transcurso do tempo, por exemplo, no caso do envelhecimento, e aos efeitos necessariamente de transformação, que não necessariamente são para pior, né? O sujeito mais velho pode enxergar menos bem ou não ser capaz mais de correr 10 quilômetros, etc., mas ele tem uma experiência de vida que o outro não tem, por exemplo, né? Ele pode ter talvez uma maturidade ou uma tolerância com o gênero humano que não tinha quando tinha 30 anos ou 40, por exemplo. Estou dando um exemplo. Então, não se pode
ter uma visão demasiado simples das coisas. E aqueles que brigam, por exemplo, com a sua idade, né? Buscam onipotentemente negar essa realidade, obviamente vão se dar mal. Né? Isso me parece uma constatação passível de ser feita na clínica, mas também fora dela, no mundo à nossa volta. Quais seriam, então, esses novos desafios, digamos assim? Eu tenho a impressão de que eles talvez dependam da sedimentação dessas mudanças das quais eu fui falando um pouco rapsodicamente aí ao longo dessa conversa. Né? A deslegitimação do princípio de autoridade. Isso me parece um ponto fundamental, gostaria de retornar a isso agora no final. Né? A ideia de que toda autoridade é, por natureza, ilegítima. Uma espécie de exacerbação da versão rousseauista do contrato social. Né? O homem é bom, a natureza o corrompe porque introduz a propriedade privada, em última análise, né? E a subordinação de uns a outros. Né? Isso é muito diferente de dizer do que era o ideal anterior, que era eu ocupar o lugar de autoridade. Você vê isso, né, no desejo, né, das crianças, quando eu for grande, né, eu vou poder fazer isso, aquilo. Ou então, quando você ainda não pode fazer isso porque você ainda não é grande. Quando você crescer, você vai entender, você vai poder, etc. Significa, quando você puder ocupar um lugar de autoridade, né, de gente grande, frente a outros, por exemplo, crianças, então você vai poder, ou entender, ou fazer X coisa. Essa erosão da legitimidade da autoridade foi se ampliando, a ponto de, eu acho que isso é, hoje em dia, pelo menos no Brasil, me parece, em parte também como herança da ditadura militar, né, exacerbando um reflexo de defesa do cidadão contra a voracidade, a brutalidade, a truculência e a estupidez do Estado, né, e que vem, eu acho, da nossa tradição ibérica. Né, a ideia do Estado onipresente, as ordenações filipinas, manuelinas do século XVII. Então essa situação faz com que, eu acho que isso foi exacerbado pela truculência da ditadura militar, talvez seja um dos efeitos da ditadura sobre a subjetividade dos brasileiros, e nesse momento, de crise política, enfim, né, que nós estamos atravessando nos últimos anos, de desconfiança generalizada no Brasil em relação à legitimidade do Estado constituído na Constituição de 88, é isso que está acontecendo, isso coloca então para as pessoas a possibilidade de exprimir contrariedade, exprimir oposição, de maneira inclusive agressiva, né, num grau inédito. Né? Essa situação implica, eu acho, para dar um exemplo entre vários, né, implica provavelmente uma modificação na economia das relações superego-ego. Isso é, as instâncias da personalidade que se encarregam de fazer o indivíduo amar as normas sociais, o superego é isso, aceitá-las, né, dentro dos seus limites de liberdade individual, mas considerando globalmente legítimas essas normas. O que não impede a sua infração, a regra é feita para ser quebrada, né, em segredo, na expectativa da impunidade, né, mas para ser quebrada. Claro. Então, isso não ameaça a coesão social. Enquanto ela essa ruptura das regras, ou essa não aceitação das regras, feita por indivíduos em situações isoladas e sem grandes repercussões. No momento em que a norma se apresenta por ser norma e por estar amparada num sistema jurídico legal bancado e encarnado no Estado, no momento em que isso acontece, você está numa situação, se a gente exagerar um pouco, próxima da anomia.
esse fenômeno da erosão da legitimidade da autoridade é alguma coisa ampla o suficiente para cobrir um grande número de situações, da situação familiar, da perda do poder paterno, né, denunciada ou mencionada pelo Lacan em 1936, né, os complexos familiares, né, portanto, uma coisa absolutamente contemporânea da internet, né, e do Instagram, em 1936, né, falando do declínio do patriarcado, né, e, portanto, dá uma modificação na economia das relações edipianas. Né, porque se você não tem um pai forte, autoritário, contra o qual se rebelar, como é que fica o Édipo? Né? Se rebelar contra o quê? Contra um fantasma? Né? O que acontece na economia psíquica quando a realidade impõe um poder paterno menos vigoroso do que aparentemente foi o caso antes, né? Esse fenômeno parece estar se difundindo. Como ele vai se aplicar especificamente em determinadas situações, não só familiares, mas profissionais, né? Políticas, nós não sabemos. Eu tenho a impressão de que isso causa no indivíduo uma certa angústia, porque quando tudo é mais fluido, né, menos claro, o ser humano fica em dúvida e nós gostamos de coisas claras, inclusive para nos opormos a elas. Nós estamos vendo hoje, né, demandas colocadas à análise no sentido, às vezes, de garantir certezas. Né? Mas então o que eu devo fazer? Bom, é a resposta que o analista vai dizer, problema seu, né? Por que você pergunta isso? Né? Quer dizer, por que você acha que sou eu que tenho que te dizer o que você vai fazer? Vamos olhar a tua posição subjetiva diante da tua pergunta e do que você espera de mim como outro. Tá claro? Bom, isto é a psicanálise desde o tempo em que o Freud botava a mão na cabeça das pacientes para surgirem ideias inopinadas. Né? Não há nenhuma mudança essencial no conteúdo, ou melhor, na configuração da abstinência, da neutralidade, da ideia de que o sujeito deve ser responsável pelos seus atos, né? E pelo seu desejo, tá claro? E de que, então, o analista não vai responder a essa pergunta por mais angustiada que ela seja, mas vai devolvê-la e dizer, muito bem, vamos olhar o que você está perguntando, vamos analisar, não responder, né? Atuar, tá claro? Então, isso é um exemplo entre inúmeros, né, de como a situação da sociedade pode colocar para o trabalho da análise demandas específicas, às quais a psicanálise vai responder a partir dos seus, ou não, a partir dos seus princípios, né, e do que o analista percebe dos processos psíquicos que estão em jogo naquele trabalho clínico. Claro, qual é a capacidade dessa pessoa de entender uma interpretação ou de necessitar de um encorajamento, por exemplo. Bom, então, psicanálise no Brasil, na Argentina, né, porque tem, digamos assim, o sucesso que tem comparado com outros países onde ela aparentemente está em crise ou em declínio. Aí, mais uma vez, nós não podemos generalizar, né? Um fator importante, eu acho, é no aspecto médico da psicanálise, o paramédico, semimédico, do qual nós falávamos antes, nos Estados Unidos em especial, onde a psicanálise foi associada sempre, né, à medicina, inclusive sendo proibida a sua prática a não médicos em quase todos os estados americanos, inclusive em Nova York e Califórnia, os principais centros, né? Isso fez com que a psicanálise ficasse associada à psiquiatria, né? E as caricaturas do New Yorker, por exemplo, né, que mostram o psicanalista e tal, ele é o shrink, né, o que encolhe cabeças, como os Givaro, né? E num certo momento, no fim dos anos 40, 50, início dos 60, por aí, em que psicanálise era praticamente sinônimo de psiquiatria. Todo psiquiatra queria, ao tratar os seus pacientes, como não havia medicamentos e outras técnicas propriamente médicas, né,
tirando uma ou outra, lobotomia, choque elétrico, etc., o trabalho psiquiátrico se fazia por meio da psicanálise. Consequentemente, quando a psiquiatria apareceu, né, com os medicamentos que nós conhecemos hoje, ansiolíticos, neurolépticos, etc., antidepressivos e por aí vai, e que são eficazes em certa medida e para certas situações, a psicanálise foi cobrada quanto à sua eficácia médica. Né? Vocês curam menos, mais caro, mais demorado e menos permanente do que esses daí. Então, vocês não são maus médicos. Eu só posso dizer bem feito para os analistas americanos, né, que caíram na esparrela de achar que a medicina era o gênero do qual a psicanálise é uma espécie. Né? Mas isso faz... então, diante do surgimento de terapias cognitivas, enfim, uma série de coisas que são muitas vezes interessantes e outras vezes são de uma ingenuidade desconcertante, uma regressão ao organicismo, né, do qual se falava no final do século XIX, né, e do qual justamente a psicanálise é uma emancipação. O relógio do Hegel deu uma volta de 360 graus e voltou ao ponto inicial, em que hoje se discute, né, em certos meios, como por exemplo uma entrevista lamentável do Dr. Ivan Esquerda, que é uma pessoa que eu respeito muito, mas nessa declaração foi particularmente infeliz, né, dizendo que ele é um cientista onde está o inconsciente, me mostra o inconsciente. A minha resposta era nas suas palavras, por exemplo. Né? Mas se eu tivesse lá, mas não... Ele diz então, né, que ele estuda localizações cerebrais e que, portanto, ele é um cientista, ele quer, né, coisas materiais. Era exatamente aquilo, né, a versão contemporânea de dizer que a consciência ou a mente é um epifenômeno do cérebro. Exatamente. Então, voltamos ao estado de 1880 com a arrogância, a pretensão, né, e a empáfia, né, próprias do nosso tempo. Né? Isso acontece, então, nos Estados Unidos e na medida em que a medicina americana é, de longe, a melhor e de ponta no mundo, globalmente, né, isso tem uma influência tremenda nos outros países, especialmente no Brasil, que do ponto de vista médico, segue a orientação americana muito mais do que a europeia ou de outros países. Né? Na França a situação, na Inglaterra a psicanálise sempre foi uma ilha, né, absolutamente minoritária por uma série de motivos sociológicos, né, bem estudados pelos ingleses mesmos e que fizeram com que ela tivesse muito, embora grande influência no panorama psicanalítico mundial. Londres é uma das capitais da psicanálise, a sede da IPA, por exemplo, né? Por motivos históricos, foi para lá que a família Freud se mudou depois da guerra, foi o único país que sobrou, tirando a França, né, depois da guerra, como sede da psicanálise na Europa, devido ao nazismo e à imigração dos analistas centro-europeus. A psicanálise francesa naquele momento era muito pouco forte, tinha algumas dezenas de indivíduos envolvidos com isso, e a Inglaterra, como recebeu alguns desses imigrantes, inclusive a própria família Freud, Anna Freud, e outros, Melanie Klein e tal, e se tornou o centro da psicanálise pós-guerra, junto com os Estados Unidos. A Elizabeth Roudinesco, historiadora da psicanálise, chama isso de a conquista do Oeste, né, o deslocamento para o Ocidente do centro de gravidade da psicanálise. Na França, né, o apogeu da psicanálise se deu depois da guerra. Anos 50, 60, 70, né, 80, essa geração que gravitou em torno do Lacan, né, e às vezes o seguiu, durante um certo tempo o seguiu, mas depois acabou se afastando, na sua maioria, né, dele e criando a sua própria obra de grande originalidade, sempre em nome próprio. Isso é um aspecto que eu venho estudando de perto, né, no meu interesse por história da psicanálise, e que diz respeito ao que se chama, eu descobri recentemente, a geração de 1924, a classe de 1924, como a classe de serviço militar. Né? Em 1924 nasceram, ou em torno, né, Laplanche, André Green, Pontalis, Conrad Stein, Joyce McDougall, Pierre Olagnier
e François Perrier, são 7, os 7 anões, a gente pode dizer. E a Branca de Neve é o Lacan, é claro, né? Então, todos esses indivíduos, vindos de vários horizontes, têm a sua formação psicanalítica ocorrendo nos anos 50, que é o momento da grande efervescência, né, dessa renovação trazida pelo Lacan com o retorno ao Freud, com as inovações que ele trouxe para a teoria e para a prática psicanalítica. A ideia de que era preciso voltar ao Freud, lê-lo e entender o que ele dizia e com isso formar o seu próprio pensamento psicanalítico é uma faca de dois gumes. O Lacan fez isso de uma certa forma. Mas ele dizia, você também, um pouco, voltando à questão protestante, um pouco como Lutero, leia a Bíblia você mesmo. A Bíblia são os escritos do Freud, né? Leia Freud, né? Tem que ler Freud. Com originalidade, com inteligência, com verve, com criatividade, como eu estou fazendo. E esses alunos seguiram essa consigna e se deram conta de que a maneira como o Lacan estava lendo Freud levava ao lacanismo e não à recuperação do sentido, digamos assim, fundamental dessa obra fundadora, né? Então, cada um foi fazer isso por sua própria conta. E o resultado são sistemas, ou visões, pelo menos, da psicanálise, muito originais, muito diferentes uns dos outros, e que formam o centro, digamos assim, da psicanálise latina, escrita em francês e divulgada em espanhol e português, contemporânea. Então, quando você vai hoje em dia estudar psicanálise contemporânea, você vai estudar quem? Laplanche, Pontalis, André Green, Conrad Stein, Serge Widermann, François Perrier, Pierre Lanier, essa turma, né, que se formou, da maneira que eu estou resumindo, que chegou à maturidade, grosso modo, na década de 70, todas as suas obras príncipes desses autores são publicadas essencialmente em 1970 a 75, mais ou menos. Na França, portanto, uma geração chega à maturidade e começa a falar com a sua própria voz, né? Bom, essa gente morreu, com exceção de um ou outro, que é uma Pierre Lanier que se foi mais cedo, o Pierre Fédidat, todos eles morreram na casa dos 90 anos, agora há poucos tempo, 2012, 13, 14. Então, eles escreveram durante 40 anos. Claro, como Freud, que escreveu de 1890 e poucos a 1939, quando morreu, né? Então, a extensão dessa obra, o número de vezes em que foram chamados a falar em colóquios, congressos, escrever artigos, torna a obra desses indivíduos numerosa. Claro que a grande repetição, uma certa dose, porque os princípios, você não pode inventar uma ideia nova, o Nietzsche dizia, você não pode ter ideias novas com hora marcada, né? Razão pela qual eu não gostava de dar aula na faculdade, né? Então, essa geração desenvolveu um interesse grande, resumidamente, pelas formas não neuróticas de funcionamento, com exceção do Conrad Stein, que é um caso à parte, né? Mas Pierre Lanier com a psicose, o André Green com os borderlines, Joyce McDougall com o que ela chama de neossexualidades, etc., etc., né? O foco se voltou para as formas, eu diria, extraneuróticas do funcionamento mental, as organizações não neuróticas. E isso daí produziu conceitos inovadores, eventualmente técnicas de trabalho inovadoras, reflexões sobre a posição do analista, sobre o que é a subjetividade, etc., também inovadoras, né? Bom, essa geração na França brilhou no final do século, no último terço do século XX. Vai levar 50 anos para surgir outra, né? Não tem, você não pode, um pouco como, sei lá, na música clássica, entendeu? Você tem, não sei, no romantismo, você tem um núcleo duro de criadores e depois um período de refluxo, né, em que as pessoas estão assimilando essas invenções. Então, na França, eu acho que junto com a invasão da psiquiatria americana, etc., né, da qual os analistas franceses se queixam também, tem um fato de que essa geração que eu acabo de descrever tem um brilho tão estelar, a galáxia é tão incomparavelmente incomparável com o que veio antes, com o que veio depois, com o que tinha ao lado, que a vivência de agora é de que nós estamos num tempo de refluxo, portanto de declínio.
essa introdução aí um pouco sobre o que se passa fora da América Latina me parece importante porque a psicanálise, tanto na Argentina como no Brasil, no Uruguai, enfim, países latino-americanos, ela não é uma planta autóctone, né? Ela foi trazida da Europa por processos diversos, enfim, segundo cada local, mas sempre, num primeiro momento, manifestando uma grande influência do pensamento, no caso argentino e brasileiro e uruguaio, no caso do pensamento kleiniano, né, da escola kleiniana, que foi predominante nos primeiros 25 anos, sei lá, da psicanálise, tanto no Brasil como na Argentina, do ponto de vista de influência doutrinal. Né, modo de praticar análise e etc. Isso, como a Argentina nos anos 40 era um país mais ou menos uns 300 anos na frente do Brasil em termos de civilização em geral, né, isso se manifestou na Argentina logo de saída como uma liderança no cenário latino-americano. Pouco depois da guerra, houve na Argentina um grande congresso internacional de psiquiatria organizado pelos psicanalistas que com a finalidade de mostrar mesmo a novidade que era essa organização psicanalítica argentina e é onde brilharam o Angel Garma, Raskowski, Pichon Rivière, enfim, os diferentes líderes, digamos assim, tenores da psicanálise na Argentina, e não havia nada parecido no Brasil. A implantação da psicanálise no Brasil seguiu outros caminhos e ficou muito mais restrita do que na Argentina. Me foi dito por colegas argentinos do SEDES, quando eu perguntei por que justamente dessa popularidade da psicanálise na Argentina, né, que isso teria a ver, entre outros fatores, com a implantação pelo regime peronista, né, do atendimento médico por meio de sindicatos. Ou seja, fazia parte do projeto político peronista ter um forte apoio na classe trabalhadora, operária, etc., né? E uma implantação de um sistema de sindicatos, né? Que oferecessem serviços aos seus associados, entre os quais os de saúde e entre esses serviços de saúde também os de saúde psicológica, de atendimento psicológico. Portanto, havia uma quantidade muito grande de postos de trabalho, havia uma tradição ou melhor, uma oferta de formação de pessoal na universidade, por meio das cadeiras de biologia, de psicologia, pilotadas por psicanalistas. Então, assim como nos Estados Unidos psiquiatria virou sinônimo de psicanálise, na Argentina psicologia virou sinônimo de psicanálise. Né? Estudar psicologia era, de certa forma, estudar psicanálise. Tanto do ponto de vista de conteúdo, como do ponto de vista de práticas. Então, você junta a fome com a vontade de comer, né? Um grupo brilhante de professores, um volume enorme de alunos, muitos deles talentosos, e oportunidade de emprego e prática para esses alunos que se formam junto à população em geral. O resultado é o que um amigo meu, chamado Luiz Hornstein, na Argentina, chamava de estado de pré-transferência, né? Que vigorava na população em relação à psicanálise. Todo mundo sabia o que encontrar. Né? A ponto de depois, né, na época da ditadura, a repressão se exercer sobre os psicanalistas porque se supunha que eles detinham segredos dos montoneiros e etc., né? E um monte de gente fazia análise, pessoas de classe média, coisa que não era o caso no Brasil, onde a análise era uma coisa muito mais elitista, porque custava muito mais caro do que... e era exclusivamente uma profissão liberal, não era nada bancado pelo poder público, enfim, associado. Né? Eu dou um exemplo disso, onde foi há tempos atrás um congresso no Peru, e uma das mesas mais interessantes foi sobre a representação social da psicanálise em vários países, né? No Peru e na Argentina. Aí veio um grupo de argentinos que trouxe para essa mesa redonda uma projeção de slides, de caricaturas que apareciam na imprensa argentina sobre psicanalistas, muito engraçadas, né? E mostrando
justamente esse grau de familiaridade, né? E aí uma das mais deliciosas, é difícil, eu não sei como traduzir isso em português, mas isso em espanhol tem graça, né? Uma mulher que está deitada no divã, atrás de um analista com um bloquinho indefectível, né? E aí a mulher diz assim: Doctor, eu sei que você quer que eu haga um lapso, pero não le voy a dar este busto. Não, né, não vou dar, não vou te oferecer esse busto barra gusto, né, não vou te dar esse prazer, não tem como traduzir isso em português. Bom, que isso seja uma caricatura que sai no jornal e que, obviamente, vai ser compreendida pela população, o trocadilho, a posição deitada, indica justamente um grau de penetração, né, na população, enfim, né, das pessoas que têm acesso a esse desenho, se isso aparecesse não no Peru, por exemplo, ninguém ia entender nada dessa piada. Né? A mulher deitada no divã, não lhe vou dar este busto, o que significa isso? Bom, né? Ou seja, momentos diferentes de penetração da psicanálise no tecido social e no imaginário. Agora, por que do sucesso da psicanálise? No Brasil, na Argentina eu acho que não sou a pessoa mais indicada para falar, né, porque a minha informação é muito fragmentada e superficial. Mas no caso do Brasil, né, a psicanálise conviveu durante os primeiros, talvez 20, 25 anos, a primeira geração dos pioneiros, né, que começa a trabalhar depois da guerra, no começo dos anos 50, quando a Sociedade de São Paulo, Rio de Janeiro, etc., deixam de ser study groups e passam a ser sociedades reconhecidas como sociedades de psicanálise com direito à formação, transmissão da psicanálise pela sociedade, pela Associação Internacional. Isso ocorre em 50, 51, 52 por aí, e com, portanto, membros dessas sociedades que são didatas e podem formar outros analistas e por aí vai, né? Então, são sociedades de pleno direito, digamos, dentro do sistema da IPA. Essa geração, então, vai atuar, grosso modo, até os anos 70, de maneira indisputada, pouco aberta. É um grupo muito pouco numeroso de pessoas. Tem meia dúzia de sociedades e círculos psicanalíticos no país: Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, São Paulo, Belo Horizonte, grandes capitais. Cada uma dessas associações tem algumas dezenas de membros no máximo, então estamos falando no total, sei lá, de 500 pessoas, né, que atendem talvez 8 mil pacientes, né, ou seja, uma gota d'água no oceano. Né? Sem nenhuma relevância na cultura nacional. Muito embora, né, vários analistas tenham procurado, por meio de jornais, por exemplo, participando nas colunas de consulta sentimental das revistas femininas e programas de rádio, etc., né, pontualmente contribuir para a ilustração, informação sexual, sobre sexualidade, sobre sentimentos, emoções, etc. Mas é muito pouco. Não se pode falar que a psicanálise tem uma influência na cultura brasileira nesse momento. Isso muda um pouco com a introdução, com a formação, a oficialização dos cursos de psicologia no Brasil, que ocorre em 1960. E para onde o modelo argentino é, de certa forma, importado, né? Porque agora tem cursos de psicologia. De início, sobretudo em São Paulo, esses cursos são, para dar esses cursos, são contratados psicanalistas, um pouco como na Argentina, seja brasileiros, seja argentinos que fazem a ponte aérea e vêm fazer aqui formação, seminários, grupos de estudo e por aí vai, né? O que foi uma coisa muito comum de acontecer nos anos 70, por aí. Desafiando um pouco, né, a hegemonia desse klainismo, que depois de 2 décadas se torna um pouco ossificado, um pouco estereotipado, né? Isso ocorre simultaneamente no Brasil, na Argentina e no Uruguai, né? Nós temos, na revista Percurso foi feito um livro de entrevistas, contendo as entrevistas mais interessantes que nós publicamos em 30 anos de existência, e várias delas são com psicanalistas latino-americanos. E numa delas, Marcelo Vinhar, que é um analista argentino conhecido, na sua entrevista fala justamente disso, né, de um certo klainismo estereotipado que vigorava quando ele e a sua geração começam a questionar isso, né?
seja a partir da crítica feita pelos lacanianos a esse establishment, né, da psicanálise, seja a partir no Brasil, das terapias ditas alternativas. Quando eu tinha 25 anos de idade, procurava-se terapia, ninguém ia fazer psicanálise. A psicanálise era coisa para milionários, né? 4 vezes por semana, não sei o quê, coisa. A gente ia fazer terapias uma vez por semana, de base analítica ou de base corporal, reichiana, grupo. Ou seja, a psicanálise era francamente minoritária entre a classe média ilustrada, estudantil, etc., né, que buscava ajuda psicológica para as suas dificuldades. Né. O Cérvulo Figueira estudou esse fenômeno muito bem nos anos 70, num livro que se chama Os Bastidores da Psicanálise, né, e onde ele fala de vários movimentos, inclusive devidos à urbanização, quer dizer, o que ele chamava de classe média disparametrada, né? E que diante da industrialização do Brasil, que começa nos anos 50 e nos anos 70, então já está avançada o suficiente para produzir experiências de subjetividade novas, né? Com a relação entre industrialização e experiência da subjetividade. Justamente a entrada do país na sociedade de consumo, em certa medida, em certas classes sociais, das quais eu estava falando antes. Para concluir, então, né, nos anos 70 ocorre no Brasil, né, de um lado, a chegada do lacanismo, né, por razões de expansão cultural e comercial, digamos assim, né, desse produto francês de exportação que se chama cultura, né, por meio da Argentina, primeiro, Massota, né, e depois no Brasil, com a volta ao Brasil de gente, sobretudo, formada em Louvain, na Universidade Belga de Louvain, que era um centro de difusão do lacanismo e uma universidade ligada aos jesuítas. Passa por aí também. Isso acontece em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, volta o Jurandir, por exemplo, volta o Joel Birman e outros, né, que fizeram a sua formação na França, no começo dos anos 80, isso, né, ou seja, vindo do universo francês, chega um movimento de renovação crítico em relação ao establishment. Isso é importante reter. Do outro lado, é a diáspora argentina, que coincide com esse movimento sem ter de início nada a ver com ele, né? A barbárie militar na Argentina, a partir de 76, se volta também contra os analistas, né? Emigração em massa, né? Uma renovação da diáspora, não deixa de lembrar, né, devido à qualidade desses imigrantes e ao papel fecundante que eles têm nos lugares onde se instalaram, lembra o que aconteceu com a psicanálise alemã, húngara e austríaca na época do nazismo. É uma mesma coisa. Né? Lá eles foram para a Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, etc. Aqui os argentinos, né, vieram participar, por exemplo, da fundação do SEDES em São Paulo e se instalaram um pouco em toda parte, né, Curitiba, Godino, por exemplo, Rio Grande do Sul, Vitória, Salvador, Emílio Rodrigues, Ceará, bom, né? Um monte, onde você vai tinha o psicanalista argentino, que podia ou não ser lacaniano o mesmo, né? Mas os dois contribuindo para trazer uma psicanálise mais arejada, mais comprometida com o social, como se chamava na Argentina de movimento de saúde mental, né? E que tinha uma responsabilidade política mais acentuada, digamos assim, e tal. Né? Então, isso vai fazer com que essa hegemonia kleiniana seja questionada, né, de fora e de dentro da própria IPA. Né? A isso se soma um terceiro elemento, que é uma das poucas coisas que tem continuidade nesse país de memória tão curta, e que é o apoio fornecido pelo governo federal às instituições de pós-graduação, que é a atividade da CAPES, e o apoio fornecido inicialmente só em São Paulo pela FAPESP, né, que é uma organização de fomento à pesquisa, fundada nos anos 57, e que comemora agora 60 anos em breve de atividade, ganhou o prêmio de melhor organização de fomento à pesquisa do mundo, alguns anos atrás, deixa longe o CNS, o National Endowment for the Arts e outras congêneres, pelo fato de que, por lei, dispõe de 1% do ICMS arrecadado no estado de São Paulo.
Para você ter uma ideia, a USP, as 3 universidades estaduais de São Paulo, juntas, recebem 8,5% desse mesmo ICMS arrecadado, vai para as universidades. Todas, com seus milhares de professores, alunos. A FAPESP recebe 1%. Né? E é aplicado com inteligência e lisura, e o resultado é que 80% da pesquisa científica no Brasil se faz no estado de São Paulo. Né? Campi por toda parte, apoio a bolsas, etc. Então, dinheiro, né, competência, e uma coisa vai aumentando e potencializando a outra. Então, o resultado desses movimentos de apoio, quer dizer, de políticas públicas de incentivo à pesquisa, à inovação, etc., também beneficiaram a psicanálise, fazendo com que a psicanálise entrasse, sobretudo, no campo da pós-graduação. O que gerou teses, publicação de teses, fundação de uma editora, Escuta, em 1988, quer dizer, estamos avançando, né? O resultado desses movimentos todos é a formação de uma massa crítica, em escala muito maior do que na geração anterior, tá claro? Então, essa massa crítica precisa de livros para ler, revistas para assinar, congressos para ir, pacientes recomendados, supervisões para fazer. Há uma multiplicação, digamos assim, em progressão geométrica, né? E, consequentemente, uma difusão pelo tecido social. Analistas começam a escrever no jornal. Hoje em dia, uma das colunas mais lidas do Brasil é do Contábil Caligares na Folha. Né? Então, o efeito combinado dessas coisas, umas sobre as outras, né, produz ondas de choque, né, que tornam, hoje em dia, o Brasil um país de grande vitalidade psicanalítica. Né? Com uma pluralidade que, ao que me contam, é maior do que na Argentina, nesse momento, onde o império do lacanismo é praticamente incontestado. Né? Bom, o economista brasileiro Caio Prado Júnior dizia que a monocultura é a base do subdesenvolvimento. Né? Se referindo ao açúcar, ao café. E a monocultura lacaniana, certamente, se isso é verdade, será a base do subdesenvolvimento da psicanálise argentina, né, daqui a alguns anos, não por ser lacaniana, mas por ser monocultura. Quer dizer, voltamos, a história dá voltas, né? Havia o predomínio inconteste da ortodoxia kleiniana 50 anos atrás, 60 anos atrás. Crítica, mudança, revolução, papapá. Bom, rei morto, rei posto, sobe a ortodoxia lacaniana, que é tão ortodoxa quanto a anterior. Claro, e que certamente será questionada de alguma forma, né, espero eu, por movimentos de crítica, de contestação, etc., que vão surgir. No Brasil não é assim, pelo menos não nos principais centros. Né? Nos centros menos desenvolvidos, como Salvador, por exemplo, você vai num congresso, etc., né? Na mesa de livros só tem, né, 110% dos livros são de tendência lacaniana. Em São Paulo, no Rio, isso é mais matizado, porque tem uma produção autóctone mais consistente. Né? Então, focos dessa produção são muito a pós-graduação, USP e PUC, né, que produzem 80% dos livros de psicanálise publicados nesse país no momento. No Rio, algumas universidades, como a FRJ, o Instituto de Medicina Social, enfim, algumas poucas organizações. Eu tenho a impressão de que a produção publicada, pelo menos a que chega aqui em São Paulo, é em um volume menor, talvez eu me engane, não sei. Mas, de qualquer maneira, também tem material de excelente qualidade, enfim, um nível absolutamente análogo. E a psicanálise brasileira hoje não deve absolutamente nada a nenhuma das que eu conheço, e eu leio algumas línguas, as línguas que a psicanálise fala eu leio, né? Inglês, francês, espanhol, italiano e alemão, português. Né? Então, não tem nada parecido no mundo, por exemplo, né, meu conhecimento, com essa série da Casa do Psicólogo, dirigida pelo Flávio Ferraz, que é a coleção de psicopatologia. Não tem nada parecido no mundo. 85, 90, 100 livros que cobrem da histeria, anomia, sei lá, todas as possibilidades, inúmeros textos, né, excelentes, de altíssimo nível, a grande maioria, outros menos, claro, né, curva de Gauss nem sempre ela é um sino, né, mas ela é acentuadamente para a direita no caso desse material, né,
muitos livros são ótimos, originais, bem escritos, consistentes, né, e todos juntos. Então, na minha biblioteca em cima tem uma prateleira com todos aqueles livrinhos de capa de lombada preta, né, escritos por pessoas no Brasil, né, e com uma qualidade frequentemente excelente e que todos juntos se potencializam. Claro, é uma espécie de QSEG da psicopatologia que eu só conheço em português. Que isso seja possível, sem nenhum ufanismo estúpido, né? Que isso seja possível, que tenha sido possível escrever esses livros, uma editora publicá-los, as pessoas comprarem, né? Esse circuito se repor ao longo de mais ou menos 20 anos, sei lá, bons 15 anos que já existe essa coleção ou mais, né? É indício de uma vitalidade da produção psicanalítica inquestionável. Né? Da mesma forma, né, embora seja difícil aos jovens começarem a prática da psicanálise, porque é um círculo quadrado, você precisa gastar muito dinheiro para a formação e tem poucos pacientes, que pagam pouco e vêm poucas vezes por semana. Então, ou a mamãe ajuda, né, ou o papai ajuda, ou você tem outro emprego, etc. E alguns caem fora do mercado mesmo. Mas a grande maioria acaba conseguindo fechar a equação e, a partir de um certo momento, o consultório ou o seu trabalho clínico, onde for, numa instituição, etc., deslancha. Né? Então, há uma mudança, isso sim, no número de sessões que as pessoas fazem. Isso é uma coisa claramente que contrasta com a época que eu comecei a trabalhar nos anos 80. Né? Ali era mais ou menos óbvio que psicanálise se fazia 3 vezes por semana. Né? O cabeleireiro vinha te procurar para 3 vezes por semana. Hoje em dia, no meu consultório, eu tenho diversos pacientes que vêm uma vez por semana, né? Outros vêm 2 vezes por semana e poucos vêm 3 vezes por semana.